Olá, Juca. Olá, deputada. Tudo bem? Sou Ananice, vereadora aqui da cidade de São Bernardo do Campo. Tivemos alguns marcos históricos do avanço da participação das mulheres na nossa sociedade. Um deles, a própria criação do 8 de março, que partiu da Conferência das Mulheres Socialistas em 1910 em Copenhague. Um outro marco histórico é o direito ao voto. Aqui no Brasil, este ano completa 90 anos que as brasileiras conquistaram aí o seu direito ao voto. Em outros países da Europa já haviam conquistado esse direito antes, mas no Brasil foi em 1932. Entretanto, só tinha o direito ao voto as mulheres que exerciam um trabalho remunerado, ou seja, as mulheres negras ficaram fora de participar da votação ou de ser votada nesse período ainda, porque tinha muita dificuldade e tem até hoje dificuldade de comprovar a sua renda. Um outro fato que marcou bastante a nossa história, principalmente aqui no Brasil, foi a Constituição de 88, e conseguimos colocar lá a não discriminação entre os sexos, tanto no mercado do trabalho, assim como em outros espaços da nossa sociedade. As mulheres negras representam mais de 1/4 da população brasileira. As mulheres, em geral, representam hoje 15% do Congresso Nacional, enquanto as mulheres negras apenas 2,5% dessa representação política aqui no nosso país. Na sua opinião, como ex-ministra dos Direitos Humanos, qual o principal obstáculo que impede o avanço das mulheres negras na política? E qual a solução? Ananice, que linda, que maravilha poder te ouvir. E Juca, Ananice com muitas mulheres negras ocupando espaços até então negados e ocupando de uma forma assim, olha, chegamos para nunca mais sair, para avançar e avançar. Eu acho que é um pouco, Ananice, o que você faz quando fala, quando traz esses números, quando apresenta essa realidade, nos lembra também que nós estamos na era, nós estamos no período, nós estamos vivendo o momento, não passou ainda historicamente o momento em que Marielle Franco foi assassinada. E eu quero lembrar isso agora, diante da sua questão, porque este crime ainda sem resposta indica vários fatores, podem ter vários fatores envolvidos no assassinato de Marielle, inclusive o envolvimento de pessoas muito poderosas na política nacional de hoje. Mas há também, sem qualquer sombra de dúvida, um ataque a Marielle, porque a sua presença forte e negra naquela Câmara Municipal, a sua presença de mulher da periferia naquela Câmara Municipal também incomodava. Porque muitos são os que incomodam, muitas são as que incomodam. Mas Marielle, mais do que o silenciamento da sua voz, o que tentaram fazer com ela, e obviamente não conseguem, na voz dela que continua, mas fizeram a morte do seu corpo, a morte, a sua vida, roubaram. E Ananice, o que está por trás disso, e a base de tudo isso, é o racismo estrutural. Esses dias, conversando com a Lina Gomes, ela me falava e me explicava o sentido da branquitude. A branquitude não é alguma coisa que a gente, como branco, como branca, decide, mas é algo que a gente vive de verdade. De uma certa forma, eu acho que eu posso dizer que eu entendi com a Nilma, que viver o racismo é diferente de somar-se na luta antirracista, o que é uma obrigação ética da nossa época. Quando tu apresentas os 90 anos do voto feminino e mostra que as mulheres negras ficaram subjugadas a uma condição por muito mais tempo longe do voto e mais longe ainda de serem votadas, eu me dou conta que toda a estrutura social e econômica do Brasil também foi formada a partir desta dimensão racista e da dimensão da escravização humana. Vejamos que
a própria Câmara dos Deputados, e isso sempre me perpassa uma indignação muito grande, é um poder político que por mais de 70 anos teve, no âmbito dos seus discursos e do seu plenário, a defesa da escravização humana e a sustentação de um sistema escravocrata, o último do mundo, em todos os sentidos, em qualquer época injustificável, ainda mais quando a Europa, tomada pelas luzes, vivia um tempo tão diverso daquele que impunha existir no Brasil também. A chamada abolição só aconteceu quando os exploradores conseguiram livrar-se de qualquer responsabilidade para com os negros e negras. E isso está documentado na Câmara dos Deputados. Assim como a ditadura só saiu quando conquistou a autoanistia. Então, o Brasil não tem uma percepção de viver a própria memória, de analisar seus próprios fatos históricos, e nós permanecemos com a repetição deles. Eu acho que cabe realmente à nossa geração, Ananice, a você, na linha de frente, e a mim, onde me couber como escudo, também seu e de todas as mulheres que eu puder apoiar e escudar no sentido de que possam caminhar com liberdade em direção a ocupar todos os espaços, porque é rompendo barreiras, é caminhando que se aprende a caminhar, e é rompendo barreiras que a gente vai romper com o racismo. Vai demorar muito ainda, mas nós não podemos nos acomodar um só dia, um só minuto diante da opressão. Você está fazendo isso, com a sua presença mulher, com a sua presença negra na Câmara Municipal, Ananice. Lembrando sempre que não basta não ser racista, é necessário, é preciso, é urgente que sejamos todos antirracistas e trabalhemos Angela Davis, Juca. nesta direção.